Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o período da pré-história, momento esse que marca a datação dos nossos primeiros primórdios aqui na humanidade. A pré-história é um momento da história que a gente não podemos enxergar com o olhar, né, anacrológico, né, anacrônico, com o olhar da contemporaneidade. A pré-história é um período sim que está um pouco distante do nosso tempo, mas é um período de grande tecnologia, de grandes mudanças sociais, e é nesse sentido que a gente vai entrar um pouco e desmistificar também o conceito de pré-história. Além disso, é importante destacar que o que, né, que a pré-história, ela é um momento que marca também, né, para a gente, para a humanidade entender que o mundo ele não vai surgir ali na idade contemporânea. A gente tende a estudar a história sempre olhando para a Revolução Francesa, olhando para os anos 60, lá na França. A gente olha também, né, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. E a pré-história não, ela nos coloca para entender que a evolução humana, né, claro que não evolução no sentido linear, porque a história ela não é bem assim, né, tá sempre evoluindo, mas ela nos coloca para dizer que a gente também temos o nosso antepassado, as nossas organizações sociais, estruturais, umas mais complexas e outras menos complexas. Nesse sentido, hoje eu irei falar um pouco sobre o período da pré-história. Dada essa devida introdução, eu me chamo Isaac Torquato, sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu irei explicar para vocês de forma bem resumida o que foi o período da pré-história. Antes de mais nada, é importante destacar que o período da pré-história a gente não se fixa muito sobre a data da ação, né? A gente surge ali cerca de 2,5 milhões antes de Cristo, ali chamada ali nos primeiros primórdios, até mais ou menos 4.000 antes de Cristo. Mas eu quero que, em primeiro momento, vocês não fiquem fixados nessa data da ação, nessas datas, até porque estamos falando de umas ciências humanas, né? E as ciências humanas, elas são compostas mesmo por questões de interpretações, vai de lugar para lugar, vai de historiografia para historiografia, de ideia para ideia. Então não se prende, pessoal, nessa datação é fixada. Além disso, né, é importante destacar que os seres humanos que viviam lá naquele contexto, nós nunca podemos olhar com um olhar contemporâneo, dizer que eles são de evoluídos, que eles não contêm tecnologia, porque eles tinham sim tecnologia, claro, do seu determinado tempo e período. Se hoje em dia nós chegamos aonde nós chegamos, foi porque a história ela foi acontecendo e os mecanismos daquele seu tempo era respondido para aquele tempo. Hoje em dia, se hoje nós temos um celular, porque o nosso tempo, que vem também dos outros tempos que foram construídos, hoje em dia consegue nos responder dando um celular para o nosso tempo e por aí vai. Pessoal, quero que isso primeiro vocês tiram essa ideia de que eles são primórdios, que eles não são evoluídos, só porque estamos num tempo bem distante. Se hoje nós somos o que somos é porque precisamos deles lá de trás. Além disso, né, é importante destacar que o que, né, criticar o conceito de pré-história. Por que nós devemos criticar o conceito de pré-história? Eu vou aqui gravar um vídeo só sobre introdução à história, né? Mas eu vou fazer um breve resumo. A pré-história, né? O conceito de história vai surgir ali, né, enquanto disciplina no século XIX, ali na formação dos estados nacionais. Naquele sentido, a história, né, ela vai ser criada para responder àquela sociedade daquele contexto. E a história, né, ela foi utilizada por determinadas potências europeias para justificar o imperialismo. Então, quando nós tivemos ali a partir de 1870, mais ou menos, a imposição do neocolonialismo, era a justificativa que aqueles povos, tanto da África, da Ásia e também aqui na América, dizia que não tinha história. Então a história ela surge como uma justificativa do imperialismo. Então quando nós falamos de pré-história, dizendo que aquele povo ele não tem história, só porque ele não tem uma escrita, a gente está dizendo o quê, né? Que aquela sociedade, ela, de certa forma, não foi uma sociedade, ela pode ser invadida, entre outros períodos, né? E eu gosto sempre de usar o conceito de organização social, porque algumas sociedades se organizam com a escrita, outras não, mas todos desdenham de uma história, todos têm como contar a sua própria história. A gente temos, por exemplo, os Incas, né? Os Incas eram povos que não tinham escrita e eram sociedades extremamente
organizadas e têm a sua própria história. A África também, grande parte do continente africano também não continha escritos povos originários, então a gente critica o conceito de pré-história pelo fato de que, não é porque não tem escrita, é porque não tem história. Cada sociedade se estrutura de uma única forma. Além disso, né, a gente vai trazer um ponto agora chamado de Idade das Pedras. A Idade da Pedra, ela data ali mais ou menos de 2,5 milhões antes de Cristo, vai até 3.000 antes de Cristo. A gente divide em dois períodos, né? Como o Paleolítico, que é o período mais longo, o Neolítico, que é o período mais curto comparado ao Paleolítico, e por último a Idade dos Metais. Eu gosto sempre de fazer esse esquema porque fica mais fixado na nossa mente e cai bastante em vestibular, né? Falar sobre pré-história é falar sobre esse contexto. Paleolítico, de novo, né? Neolítico e Idade dos metais. Não podemos esquecer esse sentido. Iremos entrar em cada ponto bem específico. O período do Paleolítico, ele vai de 2,5 milhões antes de Cristo. Olha como é que é um contexto anterior, aquela sociedade ela está se evoluindo, e vai até mais ou menos 3.000 antes de Cristo. Pensar em história, pessoal, é pensar nessa caminhada, pensar nesse andar. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite na velocidade que nós observamos hoje em dia, né? A sociedade ela vai se transformando aos poucos, as pessoas elas estão se movimentando, se organizando. Eu quero que isso esteja bem fixados, né? E aí, para falar sobre o período paleolítico, que é o primeiro período, a gente divide em período superior, meio e inferior. E aí, o que é importante destacar? Eu não vou entrar em cada ponto específico, fazer um resumão geral do que foi o período superior. O período superior, né, é o período que hoje em dia nós podemos dizer que está mais próximo do que nós chegamos hoje na história. Falar sobre pré-história paleolítica é entender que está chegando próximo da história escrita, né? A gente chama até de história pré-literária em alguns determinados assuntos. E aí nós identificamos, né, que existia o quê, né? Dois tipos de seres humanos. O primeiro era o Australopithecus, aquele, né, que nós conhecemos como a Lucy, inclusive foi encontrada aqui na América, aqui no Brasil, inclusive. E nós temos o Homo sapiens, que é o mais próximo do que nós conhecemos hoje em dia. Vocês entendem toda essa caminhada, todo esse processo? Olha como é que a pré-história é lenta, ela vai acontecendo, são milhões e milhões de anos até chegarmos ao homem que nós conhecemos hoje em dia. Além disso, né, as ferramentas que se utilizavam naquela época, naquela sociedade, eram ferramentas bastante rudimentares, chamado também de pedra rudimentar, né? E eram que tipo de ferramenta? Era pedra, eram ossos, eram pedras simples para quê, né? Para fazer a caça. Utilizavam de pedras para fazerem a caça. E aí eles iam bater uma pedra na outra para fazer algum formato e também usavam ossos. Por quê? Porque aquela sociedade, ela se estruturava de uma forma aonde tinham que buscar o seu próprio alimento. Não era assim do dia, aquele conceito que nós temos hoje em dia, né, da comida, não existia um junk food, não existia um iFood, as pessoas tinham que buscar o seu próprio alimento. Então, é nesse contexto que eles vão buscar as suas casas e precisam sim, né, dessas pedras chamadas de pedras lascadas. Além disso, é nesse contexto já do período paleolítico que eles têm a dominação do fogo. O fogo ele já é dominado ali por aquela sociedade. Porque o fogo ele usava para o quê? Para se aquecer. Ele usava também, né, para espantar alguns animais, entre outras coisas. A linguagem daquela sociedade, era uma linguagem bem simples, com poucos diálogos. Por quê, né? Porque era uma sociedade que estava ali muito mais no sentido de instinto de proteção. Não dá para ficar conversando, trocando ideia, senão, ó, Laput é pegado de fora, né? E aí é nesse momento que a linguagem também ela vai se expressar de uma outra forma, através das pinturas rupestres, que são aquelas pinturas nos sítios arqueológicos. Eu gosto sempre de destacar isso em sala de aula, né? De demonstrar que o quê, né? Que o ser humano ele é um ser artístico, ele está sempre se expressando socialmente, né? Então, as formas como as pinturas para mostrar, né? De como
aquela sociedade vivia, como é que se comunicavam, elas eram utilizadas nesse sentido, para que as pessoas elas possam se comunicar. Lembrando que uma sociedade, né, essa sociedade também ela era uma sociedade de nômades. O que quer dizer com isso? Né? Que o ser humano ele não ficava em um único lugar fixado, ele ficava andando pela sociedade, né, pelos territórios, porque eles comiam aqui, acabavam com dali, ia para outro lugar, acabavam com outro lugar. Nem ficavam todo dia correndo, andando por quilômetros e quilômetros. Mas se estabelecia um lugar, acabava com tudo daquele lugar, depois ia para outro lugar. Então era uma sociedade estável, porque né, vivia mais na ideia da sobrevivência. E é nesse momento que eles começam a se movimentar de forma mais lenta, mas ainda se movimentam. E aí é nesse momento que a gente tem, através do que, né, de mudanças climáticas, a chegada do segundo período, né, chamado até de revolução, que é o período, né, do Neolítico. Lembrando que no período Paleolítico, aquela sociedade ela não produz o próprio alimento, diferente da sociedade Neolítico, certo, pessoal? Outra coisa, o ser humano daquela sociedade, ele não é um homem que fica estável e ele não faz trocas com outras sociedades. Às vezes a gente vai achar elementos no Paleolítico que ainda tem no Neolítico. Isso é muito importante, porque as coisas não acabam do dia para a noite. E essa datadação quem dá é a contemporaneidade quando olha para aquele passado, né? Para ficar mais didático, para ficar de forma mais um entendimento melhor. O Neolítico, que é o segundo período, ele vai de 10.000 a.C. até 33.000 a.C., chamado de período de quê, né? Da Grande Revolução. É o contexto, através da dominação do fogo, através de outros elementos que eu irei falar, que o indivíduo, essa palavra é chave, ele vai ter agora, no Neolítico, nós chamamos de sedentarização. Agora, aquela sociedade, os homens daquela sociedade, eles se organizam fixados em um determinado local. Eles se utilizam agora da agricultura. É a primeira revolução agrícola, né? Porque eles entendem que se jogarem uma coisa no chão, vai nascer uma planta e eles vão poder colher daquilo. Eles vão tendo domínio da agricultura, domínio de alguns outros animais, para fazer o quê? Né? Da alimentação, da locomoção. É nesse momento também, né, que a gente já tem os primeiros relatos, né, do homem domesticando alguns animais, como o cachorro, entre outros. Eles têm a descoberta do que, né? A descoberta da troca também, já irei falar um pouquinho mais pra frente. Se você pensar bem, o período da pré-história ele não vai acontecer em todos os locais, né? Não é que a forma que a sociedade se organiza assim, todas as sociedades vai ser idêntica. Algumas sociedades ainda vai estar no período paleolítico, outras já no neolítico, outras vão estar de forma misturada, vão ter trocas. A gente não olha uma história de uma única sociedade como parâmetro para todas. Isso é a primeira coisa que a gente aprende no curso de história. E aí é importante destacar que as sociedades elas vão estar ali mais ou menos, né, do que nós conhecemos no mundo antigo ali, através ali do rio Tigres e Eufrates, porque as sociedades elas precisam se desenvolver através de rios, através de águas, e ali é conhecido como o lado da Mesopotâmia, né? Nós temos a maior, e ali dá as formações da Mesopotâmia, que eu iria trazer mais para frente, dos diques, né? Ali, a construção dos diques, de obras públicas, e ali se dá através da Mesopotâmia. Certo, pessoal? É importante destacar que essas sociedades elas se organizam de forma mais complexas. E aí, nesse momento que vai se tendo mais complexidade, as ferramentas daquelas sociedades elas acabam também sendo mais complexas. Com o domínio do fogo agora, com o domínio de outras ferramentas, que é chamado de período de pedra lascada, né? Ainda não se usa. E aí, o que acontece? Elas vão tendo umas armaduras mais rudimentares. Mais rudimentares não, mais complexas, né? São lanças mais elaboradas, são arco e flechas. E aí, nesse sentido, agora se sedentarizando, se organizando socialmente, que o ser humano, né, ele passa o que nós conhecemos como divisão social do trabalho. É nesse momento que a gente tem as primeiras formações das primeiras sociedades, porque agora a gente pode sedentarizar. O ser humano ele é curioso, ele vai andando, mas ele agora está sedentarizando. Então nós temos uma divisão social do trabalho, aonde nós temos a mulher que vai trabalhar pro lar, o homem que vai sair à caça, começa a se organizar, começa a se ter a busca por excedentes. O que eu quero dizer com isso, né?
É nesse momento que eles começam a ter as pequenas trocas. Já que eu consigo plantar, eu consigo colher, ter coisa a mais e trocar com outras sociedades, com outros povos. Os povos eles eram bem mais reduzidos porque eles precisavam se locomover. Agora não. Agora os povos eles são maiores porque eles se estruturam de forma melhor. E aí nós temos a primeira hierarquização e formação das sociedades. E é nesse momento que nós entramos no que nós conhecemos como Idade dos Metais, que vai mais ou menos ali de 4000 a.C., mas para frente, né? E dentro dessas sociedades, lembrando que elas ainda têm estruturas do Paleolítico, do Neolítico, não existe uma divisão certa, assim, rudimentar para cada uma. Nessas sociedades, as pessoas ainda usam pedras, como eu disse para vocês, né? Só que agora as ferramentas elas são mais complexas. E aí, o que é importante destacar, né? Que nós dividimos em 3 fases. A idade do metais nós temos o cobre, o bronze e o ferro. Lembrando que algumas sociedades vão se desenvolver o cobre primeiro do que o ferro e por aí vai. Não existe uma regra clara. E no bronze nós temos o que, né? A melhor formação, né, de certos armamentos, né? Através do arado, com melhores qualidades, né? O bronze, ele já é um material um pouco mais complexo, um pouco mais duro. E aí, nesse sentido, o que eu gosto sempre de destacar é o quê, né? Que o exército romano, ele utilizou muito do bronze. Olha como é que a coisa que está lá na Idade da Pedra, na pré-história, desculpa, vai passando para outras sociedades mais complexas, outras menos complexas que chegam depois. E por último, nós temos o ferro, que ele é um processo mais delicado. E aí também faz parte desse contexto chamado de Idade dos Metais. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Falar sobre Idade Média é um pouco essa questão de trazer esses pontos. Primeiro, o que é importante fazer um resumo aqui para a gente fechar? Lembrar que nós temos o período Paleolítico, Neolítico e o período dos metais. O que tem no Paleolítico que não tem no Neolítico? Porque a história é rupturas e continuidade. No Paleolítico, nós temos uma sociedade nômade. No Neolítico, uma sociedade sedentária. Olha uma coisa que tem em um que não tem na outra. Mas as ferramentas que tem no Paleolítico também tem no Neolítico. Claro que umas são mais elaboradas e outras não. Mas uma faz parte da outra, tá vendo? Através da continuidade. Nos metais também, né? Sociedade dos metais. São o quê, né? Através do cobre, do bronze e do ferro, sociedades mais complexas que utilizam desta ferramenta. Certo, pessoal? E aí, esse foi o nosso vídeo sobre pré-história.